Olá, galerinha do sexto ano! Vamos lá para mais uma aulinha. Aulinha de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estudamos na aula anterior, tá bom? Página 20 diz assim: a análise dos dois trechos anteriores nos leva ao conceito da oração. Assim, oração é toda frase ou parte de uma frase que apresenta um verbo ou uma locução verbal. Observação: no caso da frase verbal, a oração organiza-se em torno do verbo, porque ele, além do seu significado, determina uma estrutura que deve ser ocupada por outras palavras. Por exemplo, ao pensarmos no verbo ensinar, verificamos que ele pede outras palavras que podem preencher a oração. Quem ensinou, o que ensinou e a quem ensinou. No entanto, temos de nos lembrar de que o contexto pode indicar indiretamente quais são essas palavras que se organizam em torno do núcleo verbal. Veja esse caso. Senhor Bigode ensinou lições de jardinagem a Tistu. Ensinou. Repare nesse exemplo que as palavras que faltam para completar o sentido do verbo na segunda oração foram ditas na oração anterior. Página 21, conceituando o período. Releia o trecho. As estufas do senhor papai eram admiráveis e dignas em tudo do resto da casa. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. Nesse trecho, há duas frases. Observe-as separadamente. Frase 1. As estufas do senhor papai eram admiráveis e dignas em tudo do resto da casa. Frase 2. Ali mimosas cresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. Letra A. Quantos verbos e quantas orações há na frase 1? Bom, há um verbo e uma oração. B. Quantos verbos e quantas orações há na frase 2? 3 verbos e 3 orações. Eu conto o número de oração de acordo com o número de verbo que existe na frase, tá bom? Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações, tá bom? Número 2. Em gramática, empregamos a denominação período simples para indicar frases que tenham uma só oração e período composto para indicar frases com 2 ou mais orações. Letra A. Qual das duas frases em estudo... Peraí, deixa eu colocar aqui a resposta da primeira para vocês que eu não coloquei. Só falei, né? Cadê? Número 1, página 21, número 1, letra A. Deixa eu me achar, número 1. Há um verbo e uma oração. Letra B. Há 3 verbos e 3 orações. Aqui, ó. Letra A. E letra B aqui, tá? Antes de partir para outra, deixa eu botar aqui para vocês. Agora, número 2. Em gramática, empregamos a denominação período simples para indicar frases que tenham uma só oração e período composto para indicar frases com 2 ou mais orações. Qual das duas frases em estudo é um período simples? A frase 1. B. Por que a outra frase classifica-se como período composto? Por que a outra frase classifica-se como período composto? A frase 2 é um período composto porque é formada por mais de uma oração. Ó, a frase 2 é um período composto porque é formada por mais de uma oração. Período é a frase formada por uma ou mais orações. Período simples é aquele constituído por uma única oração. Por exemplo, examinou atentamente o dedo do menino em cima e embaixo, na sombra e na luz. Ó, só tem um verbo aí, então só tem uma oração. Você tem polegar verde. Tem um verbo só aí, que é o ter.
uma oração. O polegar verde é invisível. O é, né? Que é o verbo, um só, uma oração. Período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Por exemplo, Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. Aí aparecem os dois verbos que estão em negritos, então eu digo que tem duas orações. Você sabe, há sementes por toda parte, e seu polegar encontrou na terra sementes de begônia e olha o resultado. Atividades, nós temos atividades aí, na página 22. Agora você vai ler um outro trecho do romance infanto-juvenil, O Menino do Dedo Verde. Nele, tu sabe que tem o fantástico dom do dedo verde descoberto no trecho que você leu no início dessa unidade. No trecho seguinte, tu recebe uma lição de miséria ao visitar a favela com o professor Senhor Trovões. Aí vocês vão fazer aí pra mim, tá? Essa leitura. E fazer as páginas 22, 23 e 24, ok? Ó. Então é isso, galerinha. Vou parando por aqui com mais uma videoaula. A gente se encontra na próxima. Beijos!